Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 81, começamos o período dos Juízes, e temos também episódio especial sobre este período, e vamos ouvir Josué 1 a 4, Salmo 123. Josué 1. Tendo morrido Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun e auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Levanta-te, pois, e atravessa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo o lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos-lo darei como prometi a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até ao mar grande, ao ocidente, tudo vos pertencerá. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Sê firme e não desanimes, porque hás de introduzir este povo na posse da terra que jurei dar a seus pais. Por isso, sê forte e corajoso, para fielmente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de teres êxito em todas as tuas obras. Que as palavras do livro desta lei jamais se afastem da tua boca. Medita-o constantemente e observa tudo quanto nele se contém. Assim terás prosperidade em teus caminhos e serás bem-sucedido. Escuta, é uma ordem que te dou. Tem coragem. Não tremas, porque o Senhor teu Deus estará contigo para onde quer que fores. Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: Preparai provisões, pois dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e tomareis posse da terra que o Senhor vosso Deus vos concederá. Aos membros da tribo de Ruben, de Gad e à meia tribo de Manassés disse: Lembrai-vos do que Moisés, servo do Senhor, vos prescreveu quando vos disse: O Senhor vosso Deus deu-vos descanso em toda esta terra. As vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos, e dar-lhes-eis auxílio, até que o Senhor tenha dado repouso a vossos irmãos como a vós, e também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dará. Depois regressareis à terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu além Jordão, a oriente. Eles responderam a Josué: Faremos tudo como nos ordenaste, e iremos onde quer que nos envies. Havemos de obedecer-te em todas as coisas, tal como fizemos com Moisés. Unicamente desejamos que o Senhor esteja contigo, como sempre esteve com Moisés. Aquele que for rebelde e desobedecer às tuas ordens será morto. Sê forte e não desanimes. Josué 2. Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Chitim 2 espiões e disse-lhes: Ide, examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram em casa de uma prostituta de nome Raabe, onde se alojaram. Então foi dito ao rei de Jericó: Eis que de noite entraram aqui uns israelitas que vêm explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: Expulsa esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, pois vieram para espiar esta terra. A mulher, porém, ocultou os 2 homens e respondeu: Vieram, na verdade, uns homens à minha casa, mas eu desconhecia de onde vinham. À tarde, quando se fechavam as portas da cidade, eles partiram. Persegui-os depressa e em breve os alcançareis. Ora, ela fizera-os subir para o terraço de sua casa e ocultara-os sob uns feixes de linho que ali tinha amontoados.
Os homens enviados perseguiram-nos pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e fecharam-se as portas da cidade após a partida da patrulha. Antes de adormecerem, Raabe subiu ao terraço e disse aos espiões: Sei que o Senhor vos entregou esta terra. O receio apoderou-se de nós, e todos os habitantes do país por vossa causa se sentem desfalecer. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do mar dos juncos diante de vós, quando saístes do Egito, e como tratastes além Jordão os 2 reis dos amorreus, Seon e Og, que votastes ao anátema. Ao sabermos isto, o nosso coração desfaleceu, e mais ninguém tem coragem de vos resistir, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus das alturas, nos céus e na terra. Agora, pois, jurai-me, em nome do Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, assim vós poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Responderam-lhe eles: À custa da nossa vida salvaremos a vossa, contando que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, também te trataremos com bondade e fidelidade. Ela desceu-os então pela janela, servindo-se de uma corda, pois a sua casa estava mesmo encostada ao muro da cidade. Fugi para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Escondei-vos lá durante 3 dias até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Eis como cumpriremos o juramento que te fizemos. Quando tivermos entrado na vossa terra, colocarás este cordão vermelho na janela por onde nos desceste. Reúne em tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Se alguém transpuser a porta da tua casa e sair para a rua, será responsável pelo que acontecer. Nós não teremos culpa. Mas se alguém prender quem quer que se encontre contigo em tua casa, é sobre nós que tal recairá. Se porém deres conhecimento do que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento que te fizemos. Ela respondeu: Seja como dissestes. Depois despediu-os e eles partiram. Ela, então, tomou o cordão vermelho e colocou-o na janela. Eles foram para o monte e ali permaneceram durante 3 dias até ao regresso dos perseguidores. Estes, tendo procurado os espiões por toda a parte, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Nun, e narraram-lhe tudo quanto se havia passado. O Senhor, disseram eles, entregou nas nossas mãos toda esta terra. Todos os seus habitantes tremem de medo diante de nós. Josué 3. Logo pela manhã, Josué levantou o acampamento e partiu de Shitim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de o atravessar. 3 dias depois, os chefes atravessaram o acampamento e deram ao povo esta ordem: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, conduzida pelos sacerdotes levitas, deixareis o vosso acampamento e pôr-vos-eis a caminho atrás dela. Entre vós e ela há de haver uma distância de 2000 côvados, aproximadamente. Tende cuidado em não vos aproximardes dela, para poderdes conhecer o caminho que deveis seguir, pois ainda não o percorrestes antes. Josué disse então ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer coisas maravilhosas no meio de vós. Depois disse aos sacerdotes: Tomai a arca da aliança e ide com ela à frente do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à frente do povo. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te na presença de todo o Israel, para que se saiba que, assim como estive com Moisés, assim estarei também contigo. Hás de ordenar aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, deter-vos-ei junto das suas águas. Então Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E prosseguiu: Com isto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e não deixará de expulsar diante de vós os cananeus, os hititas, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus.
eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Escolhei 12 homens de Israel, um de cada tribo. Mal os sacerdotes que transportam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tenham tocado com os pés as águas do Jordão, estas hão de dividir-se, e as que correm de cima amontar-se-ão parando. Então o povo, dobrando as suas tendas, preparou-se para passar o Jordão com os sacerdotes que caminhavam diante dele, transportando a arca. Quando chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca entraram na água da margem do rio, de facto o Jordão transborda e alaga as suas margens durante todo o tempo da ceifa, então as águas que vinham de cima pararam e amontoaram-se numa grande extensão, até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. As águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, essas ficaram completamente separadas. E o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, e todo Israel o atravessou sem se molhar. Permaneceram ali até todo o povo ter acabado de atravessar o Jordão. Josué 4. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Tomai 12 homens de entre o povo, um por cada tribo, e ordenai-lhes: Escolhei no meio do Jordão, no lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, 12 pedras que levareis convosco, colocando-as depois no local onde devereis passar a noite. Josué chamou os 12 homens escolhidos, um por cada tribo entre os filhos de Israel, e disse-lhes: Ide adiante da arca do Senhor vosso Deus, até ao meio do Jordão. Segundo o número das tribos de Israel, carregue cada um de vós uma pedra aos ombros. Isto ficará como um sinal memorável para vós. Quando os vossos filhos vos perguntarem um dia que significam estas pedras, haveis de responder-lhes: As águas do Jordão separaram-se diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas separaram-se, e estas pedras serão um memorial eterno para os israelitas. Os israelitas fizeram como Josué lhes ordenara. Foram ao meio do leito do Jordão, escolheram 12 pedras, conforme o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo até as colocarem no lugar onde iam acampar. Josué ergueu também outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde tinham estado postos os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Ainda hoje elas lá estão. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até se ter cumprido tudo o que o Senhor havia mandado Josué dizer ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. E o povo apressou-se a atravessar o Jordão. Logo que todos passaram, a arca do Senhor pôs-se de novo, bem como os sacerdotes, à frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés haviam passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem que lhes dera Moisés. O seu número era aproximadamente de 40.000 homens equipados para o combate. Todos desfilaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué na presença de todo o Israel, e todos o respeitaram como haviam respeitado Moisés durante toda a sua vida. Então o Senhor disse a Josué: Ordena aos sacerdotes portadores da arca do testemunho que saiam do Jordão. Ele ordenou-lhes: Saí do Jordão. E quando os sacerdotes portadores da arca da aliança do Senhor saíram do leito do Jordão, ao pisarem seus pés a terra firme, as águas do Jordão retomaram o seu lugar, deslizando impetuosas como antes. O povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou as 12 pedras tomadas do Jordão em Gilgal e disse aos filhos de Israel: Quando os vossos filhos perguntarem um dia a seus pais que significam estas pedras, respondei-lhes assim: Israel atravessou aqui o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito do Jordão, como antes havia feito ao mar dos juncos, que secou até que passássemos,
para que todos os povos da terra reconheçam que é poderosa a mão do Senhor, a fim de conservardes sempre o temor do Senhor, vosso Deus. Salmo 123. Cântico das peregrinações. Levanto os meus olhos para ti, Senhor, para ti que habitas nos céus. Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu amo, e como os da serva nas mãos da sua ama, assim os nossos olhos estão postos no Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, porque estamos saturados de desprezo. A nossa alma está saturada da troça dos arrogantes e do desprezo dos orgulhosos. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino, sou pároco de Mafra e tenho também tido a alegria de acompanhar as equipas de jovens de Nossa Senhora, algumas das suas atividades, algumas equipas, e agora junto-me também com muita alegria a este projeto do Mais 365, de acompanhar a palavra de Deus, aquilo que Deus vai fazendo com o seu povo e dia a dia, etapa a etapa, ir conhecendo a palavra. Rezamos, pomos-nos diante de Deus, Senhor, Deus de toda a fidelidade, Deus das promessas e da sua realização, ajuda-nos a acompanhar na tua palavra as maravilhas que vais fazendo com o teu povo e ajuda-nos também a abrir-nos às maravilhas que queres fazer na nossa vida. Amém. Nós agora vamos entrar no novo ciclo, no ciclo de Josué, no ciclo dos juízes, começando aqueles livros chamados de históricos, que no fundo continuam o tema do Pentateuco, dos livros da lei, da Torá, mostrando como Deus leva até ao fim as suas promessas e as vai realizando ao longo de toda a história deste povo. O livro de Josué, como o nome indica, tem o centro nesta personagem, em Josué. Josué, filho de Nun. Josué que tinha sido auxiliar de Moisés e que depois da morte de Moisés lhe sucede. E Deus é muito claro nas suas palavras. Moisés, meu servo, morreu, levanta depois e atravessa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que eu darei aos filhos de Israel. Ou seja, Deus quer cumprir e levar a missão de Moisés até ao fim, escolhendo agora Josué para lhe suceder. O nome de Josué, na verdade, é o mesmo nome de Jesus, significa o Senhor salva. E só isso nos deve levar a insistir nesta ideia. Deus não se esquece das promessas que já tinha feito aos patriarcas e não se esquece ao longo de toda a história do povo de as levar até ao fim. Josué fará este passo, ou levará o povo a dar este passo decisivo de entrar finalmente e tomar posse desta terra de Canaã, de a conquistar. E o povo, com todos os seus altos e baixos, verá Deus a cumprir aquilo que tinha prometido. Deus insiste com Josué: ser forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu não te abandonarei. Eu nunca te deixarei. Josué não confia nas suas forças, confia nas de Deus. Sabe que Deus é fiel. Mas Deus também lhe diz: observa toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda. Nós sabemos como Deus vai insistindo na aliança que faz com o povo, que o povo também deve fazer a sua parte. Deve observar a lei do Senhor, deve meditá-la noite e dia, diz o Senhor a Josué. Josué, assim investido deste poder de liderar o povo e reconhecido também pelos seus irmãos, pelas tribos de Israel, que imediatamente reconhecem que ele é o legítimo líder do povo e que se prometem obedecer-lhe, Josué envia, temos este primeiro episódio em que ele envia os espiões à casa de Raabe, de uma prostituta, fazendo também algo muito parecido com o que Moisés já tinha feito, enviando também espiões à sua frente. E é belo porque esta mulher que acolhe estes espiões, que os protege e que despista os seus perseguidores, esta mulher, não sendo embora do povo, reconhece que o Senhor é o Deus forte que tem feito prodígios em favor do povo de Israel e por isso ela também teme o Senhor. Ela também acolhe este povo que vem tomar posse da terra prometida, sabendo que é o Senhor que os conduz. E por isso vê também a sua vida ser salva, ser poupada na conquista de Canaã.
E finalmente a maneira como o povo entra atravessando o Jordão. É claro também para todos os que já temos ouvido o Mais 365 que este episódio faz lembrar, como o próprio livro de Josué também indica, a passagem do Mar Vermelho. Ou seja, Deus replica aquele milagre em que as águas dão abertura, dão espaço para que o povo as atravesse a pé enxuto. Estas pessoas, claro, que ouviram falar desse milagre que Deus tinha feito, mas agora Deus repete-o como que dizendo que permanece fiel e que permanece o Deus dos prodígios e das maravilhas e quer reforçar esse sinal com este povo. Mas depois Deus também pede um memorial. Nós muitas vezes testemunhamos maravilhas de Deus na nossa vida. Ouvimos falar de maravilhas antigas, como eles ouviram falar das maravilhas que Deus tinha feito no Egito, nas pragas, no Mar Vermelho. Vemos maravilhas de Deus na nossa vida, como eles viram esta passagem do Jordão, mas precisamos também de fazer memória, precisamos de fazer memorial, precisamos de edificar monumentos, ou seja, de nos ajudar a nós próprios a recordar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Porque nos momentos de mais desalento, nos momentos de maior aridez, vemos naquilo que nos recordamos do que Deus já fez por nós, que o Senhor permanece fiel e que o Senhor não nos abandona, como Ele promete a Josué, como Ele promete a este povo. Damos-te graças, Deus, de toda a promessa, Deus, de toda a fidelidade, pela palavra que nos vai conduzindo ao longo da história de Israel e ao longo das maravilhas que foste fazendo com eles. Senhor, pedimos-te que nos ajudes também a cumprir sempre a tua vontade e a confiar sempre na tua fidelidade. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi assim que começámos um novo livro, a história de Josué, neste período dos juízes. Há um episódio especial que podes ouvir também aqui no Mais 365. Um abraço em Cristo. Até amanhã.